Seu secretário e toda a nossa equipe, bom trabalho aí. 7 horas e 55 minutos. Bora lá, seguindo aqui com o Jornal da Manhã, falando desse assunto, divórcio na pandemia. Por que a gente traz esse tema hoje no Jornal da Manhã? Porque, segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, cresceu em 40% o número de casais baianos que se divorciaram entre maio e junho. Para entender o porquê disso, tentar compreender essa realidade aqui em nosso estado, a gente convidou um time aqui para participar de um bate-papo ao vivo com a gente no Jornal da Manhã. Aqui embaixo temos o doutor Pablo Stolze, professor, juiz de direito. Temos também aqui na pontinha o seu Cláudio Melo, que é psicólogo, e o casal de empresários José Vitorino e Gabriela Borges. Não estão separados, pelo contrário. Estão mais juntinhos do que nunca, participam aqui desse bate-papo para explicar para a gente como é que tem sido essa relação em tempo de pandemia. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Deixa eu começar com o doutor Pablo Stolze, para já de cara entender, doutor Pablo, o que é que explica esse crescimento aí de 40% no número de divórcios em nosso estado? Querido Ricardo, um abraço, amigo. Quem pode explicar a causa é o grande psicólogo que está aqui. O que eu posso lhe dizer, meu amigo, é que não foi só no Brasil, Ricardo. Eu tenho dados, meu amigo, de que na China, na província de Shanxi, região central da China, houve um recorde no número de pedidos de divórcio. Mas eu acho que a causa, a raiz psicológica disso, o doutor Cláudio pode explicar, viu? Então deixa eu aproveitar e já colocar o doutor Cláudio aqui na conversa. Bom dia. Bom, a gente consegue entender o que é que está acontecendo, doutor Cláudio? Está faltando mais entendimento nesse momento de pandemia? Problemas antigos estão vindo à tona com mais força? O que é que explica esse cenário? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Ricardo, eu inverteria para tentar explicar isso, tentar explicar a causa disso, eu inverteria a pergunta para uma questão. Por que tem aumentado o número de casamentos? As pessoas, hoje em dia, elas se casam, elas vão morar juntos muito facilmente. Então, geralmente, são relações muito verdes, são relações muito pouco amadurecidas. Então, geralmente, os laços sociais, os laços afetivos também são muito tênues. Então, em qualquer pressão, como, por exemplo, essa pressão da pandemia, da quarentena, tende a romper esses laços normalmente. E, por si só, a própria quarentena, o próprio isolamento, coloca o casal de frente para o outro para lidar com suas questões aí, questões antigas, questões recentes, mas, principalmente, o alvo principal dessa, digamos assim, dessa pressão que a quarentena vai exercendo sobre os casais é exatamente os casais recém-casados. Hoje em dia é muito fácil casar, se divorciar. Eu diria assim que a gente vai, às vezes, como se começa um relacionamento como se a gente fosse no supermercado, numa loja de departamentos, fosse lá e pegasse, digamos assim, um casamento novo, um companheiro novo. Então, as relações são muito superficiais. Olha, Luana Assis tem uma pergunta aqui para o nosso casal, José Vitorino e Gabriela. Luana, com você. Pois é, Ricardo, bom dia a todos os participantes aí dessa nossa conversa. Bom dia. José, bom dia. Gabriela, eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios que vocês vêm enfrentando aí ao longo dessa convivência mais intensa. Na verdade, a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Foi um acontecimento que deixou todo mundo muito apreensivo, preocupado. Eu acho que a questão emocional foi uma coisa muito importante nesse momento. Muito importante porque com a mudança que houve, principalmente na nossa empresa, na nossa vida como um todo, a gente teve que parar e focar no lado positivo para conseguir caminhar, conseguir conviver de uma forma tranquila, de uma forma amigável, de uma forma feliz. Certo, então eu queria também aproveitar o gancho. Falar? Pode falar, sim, claro. Estão me ouvindo? Por favor, pode falar, Gabriela. Parece que ela não está ouvindo a gente aqui. Então, enquanto a gente recupera aí o nosso sinal com o casal, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Pablo, né? Eu queria saber o seguinte, quais são as especificidades
Peraí, então vou retomar aqui o nosso bate-papo com o casal. O sinal de internet varia mesmo, ouvir? Então por isso que eu pedi a compreensão a vocês. A gente está ouvindo, sim. Vocês estão ouvindo a gente, né? Tranquilamente. Bom, vou pedir então para que Gabriela fale, né, o que ela está se desafiando aí nessa convivência. A gente estava conversando antes. Pode falar, Gabriela. Acho que ela não está ouvindo a gente. Eu vou, então, retomar aqui minha pergunta para o Dr. Pablo. Eu queria saber dele quais são as especificidades, né, nos divórcios que vem acontecendo nesse período de pandemia, tanto no que se refere aos processos, né, de divórcio extrajudiciais e judiciais também. Quais são as questões que a pandemia está trazendo para esse tipo de situação jurídica, Dr. Pablo? Vocês estão conseguindo me ouvir? A gente não está ouvindo, eu não consegui ouvir. Então, Ricardo, vou devolver para você aí, para você seguir o bate-papo, para a gente poder continuar a conversa. Tá certo, Luana. Bom, a gente tem que pedir desculpas a você que nos acompanha. Infelizmente, acontece às vezes com a tecnologia. Não há uma sincronia, eles não estão conseguindo ouvir direito aqui. A gente ouviu um pouco o que disse o José Vitorino. Eu não sei se o doutor Cláudio me escuta bem. Sinaliza para mim, por favor, doutor. Estou escutando bem. Pois bem, doutor Cláudio me escuta bem, então a gente, enquanto tenta resolver aqui com os dois, eu sigo conversando com o doutor Cláudio, psicólogo. O senhor falou em tensões, né? Esse momento de tensões, em como lidar com elas. Eu sei que cada casal tem a sua forma, tem a sua estratégia, tem o seu jeito próprio de lidar com isso. Mas, em regra, doutor, qual seria a melhor maneira de colocar tudo às claras, resolver arestas, enfim, problemas, para que a gente evite aí que a situação se agrave e resulte, por exemplo, num divórcio? Eu acho que o mais importante é a conversa, o mais importante é o diálogo. Nós padecemos de uma falta de diálogo na sociedade que implica diversas questões, agressividade, o desentendimento, a separação conjugal. A primeira coisa que tem que se estabelecer é o diálogo. Muitas vezes é necessário lançar mão de ajuda técnica, às vezes procurar um psicólogo, ou cada parte separadamente, ou outras vezes também procurar um profissional que trate da terapia de casal. Às vezes também é necessário para poder ajudar a minimizar essas questões e até principalmente permitir o diálogo. Porque na maioria das vezes o relacionamento ele tende a fracassar quando acaba o diálogo. Quando começam as ofensas, quando um começa a não escutar o outro. Então é fundamental restabelecer esse diálogo, mesmo que seja necessária a ajuda de um profissional. Tá certo. Agora sim, restabelecido o contato com Gabriela, que vai falar para a gente como é que vocês têm feito no dia a dia, Gabriela, para colocar a conversa sempre como uma prioridade, enfim, resolver as questões que precisam ser resolvidas da melhor forma possível. Qual é a estratégia? Na verdade, no início disso tudo, né, foi muita apreensão, muito nervosismo. Então, o diálogo acaba, né, se perdendo um pouco diante da tensão. Então, a gente achou melhor sentar, conversar e entender que vai passar, né? E que para passar, nós temos que ter pensamento positivo, temos que ter um relacionamento ainda mais fortalecido, até porque nós temos 30 anos de relacionamento, né? Estamos com um casalzinho de gêmeos de 1 ano e 10 meses, então é necessário a gente manter a nossa harmonia no lar, né? Manter o amor, manter a união e, acima de tudo, a transparência, tá? Então, quando a gente coloca a transparência um para o outro, a gente respeita as nossas diferenças com o diálogo, então fica muito melhor, né? Eu acho que esse momento não é um momento de separação, é muito mais um momento de união, da gente poder resgatar aquilo que no nosso dia a dia, diante do trabalho, dos desafios do dia a dia, a gente se perde um pouco, né? Então, graças a Deus, a gente tem mantido o nosso relacionamento, a nossa família da melhor forma possível, com muito amor, com muita dedicação. E, além disso tudo, a gente está estudando, né, a inteligência emocional, que é como o doutor falou. Você precisa ter o diálogo. Então, quando você trabalha em inteligência emocional, fica mais fácil. Então, tem nos ajudado bastante os nossos estudos com a inteligência emocional. E é o que eu indico para as pessoas, né? Para que elas se fortaleçam, né? A gente precisa buscar um fortalecimento.
E quando a gente tem um parceiro ou uma parceira, é mais fácil, porque você tem alguém, você não está sozinho. Então, graças a Deus, combinamos dessa forma, estamos estudando dessa forma e estamos vivendo realmente momentos maravilhosos. Coisa boa, diálogo, a palavra que nós mais ouvimos até agora nessa conversa. Bom, tenho que encerrar aqui com o Dr. Pablo Stozzi, ouvindo as palavras do nosso professor e juiz a respeito desta questão. Divórcio na pandemia, Dr. Pablo. Pois é, amigo Ricardo, é bem delicado isso, uma questão delicadíssima atualmente diz respeito à guarda de filhos, porque o regime de visitas acabou sofrendo impacto por conta do confinamento. Então, eu, mais do que nunca, apelo às pessoas para que tenham bom senso e qualquer mudança no regime de guardas tem de passar por uma ordem judicial. O que tem acontecido, Ricardo, é que em muitos casos, quando a guarda é compartilhada, que é o melhor modelo de guarda, e que habitualmente a criança, semanalmente, costuma 2 ou 3 vezes sair da casa de um dos pais para a casa do outro, isso por conta de, em tese, gerar algum risco de contaminação, tem levado mães ou pais a recorrerem à justiça para mudar esse regime de guarda. Uma sugestão que é dada nesse momento de confinamento, uma sugestão, é que se possa antecipar a modalidade, o regime que é aplicado no período de férias, em que, por exemplo, Ricardo, 15 dias fica com o pai, 15 dias com a mãe, alternadamente, porque isso evita aquela saída semanal, aquela saída com mais risco de contaminação. É uma medida temporária. Agora, veja, é importante que você fale com o seu advogado. Isso depende de uma determinação judicial. Mais do que nunca, amigo Ricardo, em momentos de confinamento, temos de usar o bom senso, meu amigo. Muito bem, bom senso sempre e agora mais do que nunca. Agradecendo aqui pelas participações Dr. Pablo Stozzi, Dr. Cláudio Melo, psicólogo, e também ao casal José Vitorino e Gabriela Borges. Foi um prazer tê-los aqui nessa conversa. Bom dia para vocês, tá? Bom dia. Bom dia. Bom dia, intervalo rapidinho, 8 horas e 7 minutos. Vamos até as 8h30, tem muita coisa pela frente, não sai daí.